Seja bem-vinda, bem-vindo, Reflexões Bíblicas. Hoje nós somos convidados a refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 3 e depois de 11 a 32. Trata-se da parábola conhecida como o filho pródigo, ou os dois filhos, ou o pai amoroso, tantos nomes receberam, mas todos nós conhecemos. E a proposta que Jung Musung nos faz nessa reflexão é pensar a partir da pergunta: por que muitos cristãos não gostam da parábola do filho pródigo? E aí então já começo te perguntando: será mesmo os cristãos não gostam da parábola do filho pródigo? E o texto é muito conhecido, ele é longo, eu vou ler só o primeiro trechinho e a última passagem, para que a gente possa aproveitar bem a nossa reflexão. E antes de eu fazer a leitura aqui, na minha versão da tradução da Bíblia, eu convido você a não só compartilhar o nosso encontro com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve lá. Isso nos ajuda no mundo de algoritmos financiados aí pelas Big Techs a conseguir alcançar mais pessoas com as nossas reflexões. E também convido a cada uma, a colocar suas perguntas, seus comentários logo abaixo aí no nosso chat, para que também a gente possa ter algum feedback da reflexão de vocês. Vou ler aqui, ó, Lucas 15, de 1 a 3, e depois o último versículo diz o seguinte: todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar. Mas os fariseus e os doutores da lei criticavam a Jesus, dizendo: esse homem acolhe pecadores e come com eles. Então Jesus contou-lhes essa parábola. E trata-se da leitura de hoje, a parábola que a gente conhece como o filho pródigo. E ela termina com a seguinte passagem: diz assim: mas era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Jung, você estava me dizendo agora, antes de começar a gravação, trata de uma sequência de histórias sobre perder e ficar feliz quando reencontra. Aqui, reencontrar um filho, né? É uma É. palavra especial essa. Bom, essas três parábolas falam de recuperar uma ovelha, uma moeda. Então, vamos dizer assim, de uma forma sistemática, eu colocaria recuperar ó, uma coisa física, moeda, não humana, não viva, uma ovelha, depois, mais importante, o filho. E as três parábolas terminam falando da alegria de recuperar, e uma coisa muito importante. O Alan, eu acho que está com teu. Abaixa o som, porque está batendo clique e você está mexendo aí aí. Tá. Então, sim, Jesus fala, as pessoas dessas parábolas falam alegrar-se com outras pessoas. Isso é muito importante. Alegria só existe, só funciona quando está com alguém. Prazer, você pode estar sozinho. Então, no mundo de hoje, a gente fala do prazer. E Jesus não fala do prazer. Não que Jesus é contra o prazer, não, porque ele também tomava vinho e não tinha problema. Mas a chave da vida, da boa vida ou da bem-aventurança tem a ver com alegria. E alegria só existe em compartilhar a sua alegria com outras pessoas. Por isso que uma das coisas que eu comentava com os alunos tempo atrás era isso. Uma das coisas horríveis é você conseguir chegar, conseguir uma coisa que você queria, lutou e tal, e não ter amigo de verdade para celebrar. Tem uns caras que puxa saco. Isso não te dá alegria. Então, quando você não tem amigo, você se contenta com os puxa-saco. Né? Mas, assim, conseguir o que você deseja, lutou para isso, e não ter amigos para alegrar, essa é uma coisa triste da vida. Então, agora vamos lá ao texto aqui. Uma coisa importante, né? O mais importante não é a história do filho pródigo, porque a gente só ouve falar do filho pródigo, como se fosse, não. Jesus conta essas três parábolas, sendo o último mais importante é a do filho pródigo, para resolver ou responder a uma pergunta. Então você não entende a história da parábola se você entender, sem entender qual é o problema
ou o que Jesus está querendo discutir, né? Então ele começa dizendo assim, no início, começa falando, num dado momento, os publicanos e pecadores. Quem são os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos para imposto do Império Romano. Então, o pecador, o publicano, é pecador socialmente pecador. Não importa se a pessoa é boa, obedece, não, não, ele, que para o povo, esse é o desgraçado que traiu e nos cobram dinheiro, taxas altíssimas para mandar para o Império Romano. E nesse processo, os publicanos e o pessoal que controla esse sistema ganham uma comissão. Então, é o pessoal que explorava o povo para ganhar comissão para mandar dinheiro para o Império Romano. E os publicanos, os pecadores de uma forma geral, aí todos, a lista dos pecadores. E assim, por que é que os publicanos e pecadores iam para ouvir Jesus falar? Porque tinha uma novidade. Jesus ensina umas coisas. O que a gente vimos recentemente, discutindo aqui já há um ano, que é a ideia do Boa Nova. A Boa Nova é que Deus ama todo mundo. Então, mesmo que você é pecador, ou você é publicano, está ferrado, não gostamos de você, mas você pode mudar de vida, você pode fazer parte do reino. Então aqui você tem uma coisa boa. Então, eles, de fato, não só escutam os olhos com a orelha, mas ouve com o coração. O outro grupo são os fariseus e os mestres ou doutores da lei, que inclui a Bíblia. Esse pessoal chega lá para escutar o quê? Nada. Eles chegam lá para criticar. Então, mesmo que, obviamente, esses dois grupos têm que ouvir o que Jesus fala para poder criticar, mas eles não ouvem de verdade. Eles querem criticar. Então, na verdade, nós temos dois grupos: os que buscam ouvir, escutar e entender e aprender com a boa nova de Jesus, e aqueles que entram só para criticar. E a gente vê muito isso quando discute religião ou política ou na vida. Tem pessoas que não querem dialogar. Já, já falam, já entram na conversa para falar mal. Não está errado. Você nem terminou de ouvir o que eu estou dizendo. Não, olha. É muito comum a gente ver isso. Principalmente no campo religioso hoje. Que as pessoas, não, esse cara é comunista, ou é herege, não sei das quantas, mas você nem sabe o que ele está fazendo. Não. E aí, qual é a discussão daí? Aí, a questão central. Então, para que Jesus vai falar das três parábolas, e particularmente do filho pródigo? Para dizer o seguinte: olha, vocês, fariseus e escribas, aqueles que estudam a Bíblia, aqueles que fazem rituais e cumprem todas as leis que vocês ensinam, ensina no templo, vocês não têm uma coisa que é, não são capazes de ficar contente, ficar alegre, quando vê que as pessoas que são pecadores publicanos melhoram. Então, vocês são incapazes de alegrar com a mudança da vida das pessoas. Eles são mais preocupados em condenar. E por que eles fazem isto? Então, para explicar isto, é que Jesus vai contar a parábola do filho pródigo. Eu acho que essa é uma coisa muito importante. Então, essa história do filho pródigo, no fundo, o que é? Jesus está dizendo que é contra a lei? Não. Não é? Quer dizer, tudo que o filho novo faz de bobagem, Jesus, ou o Senhor, o Pai, estava errado. Não está dizendo, olha, apaga a lei. Não, porque as leis são necessárias para viver. Até para aprender. O jovem precisa aprender, você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo. Você tá. Não, eu quero, ótimo. Eu tenho direito, eu tenho uma herança, eu quero. Então tá. E aí, quando a vida muda e o filho começa a perceber, eu fiz muita bobagem. E uma coisa muito importante, o filho
novo, se arrepende. Não é quero voltar à vida boa que eu tinha antes. Não, ele tem um profundo arrependimento e diz: "Olha, eu fiz errado, eu pequei contra Deus e contra você, eu não mereço mais ser chamado de filho, eu quero arranjar um emprego nessa casa, porque me arranjou um serviço, por onde eu estava pior". Então, quando se arrepende, o pai diz assim, fica contente. E aí uma coisa, essa expressão que eu gostei de me chama a atenção, que quando o filho mais velho diz: "Não, mas olha, eu fiz tudo certo e você nunca fez festa para mim", e esse cara esse irmão nem serve mais de nome de irmão, etcétera, não merece nada disso, o que que o pai fala: "Não, olha, vamos nos alegrar, porque ele estava morto". Esse é o tema da ressurreição, né. Esse tema que volta várias vezes, mas muita não, porque, fisicamente não, quer dizer, na narrativa do evangelho, você tem essa coisa de morte, o que sociologicamente fala morte social, ou as pessoas que morrem antes do tempo, isso é uma tradição judaica falar disso, e a ressurreição da vida após morte, morte, morte. Tá, isso é tema de Deus ressuscitar a gente. Aqui, então, olha, vamos nos alegrar disto, né. E aí uma coisa pergunta: por que que o filho não consegue entender? Aí volta, porque os fariseus também não conseguem se alegrar. E aí a minha hipótese é que eles não amam. Quando você ama alguém, e essa pessoa fez bobagem, se arrepende, quer melhorar, a gente fica feliz e se alegra, porque a gente ama. Então, o filho mais velho, os fariseus, escribas, não amam. Eles gostam da lei e essa sensação: "Eu sou o bom, eu não fiz bobagem". Se os outros são esses que fazem bobagem, são recuperados, são festejados porque voltam a viver, para que que eu fiz tudo isso? Então, não conseguia viver alegremente com aquilo que faz. Só se torna feliz com a miséria alheia, que esse é um dos grandes problemas do nosso mundo hoje, né, as pessoas são contra ajudar outras pessoas, porque eu preciso para sentir-se melhor, eu preciso ver miséria alheia. Aí Deus não é assim, Deus alegra se com quem renasce, porque Deus ama todo mundo. Essa é a novidade de Jesus do que a religião dos fariseus e escribas. Comentários. Ixi, anotei um monte de coisa, então vou escolher alguma ou outra para comentar no nosso tempo. Então, a passagem, você me chama a atenção, que é sobre perder, reencontrar alegria. Primeiro uma ovelha, uma mercadoria, a moeda, símbolo do dinheiro, e depois a pessoa, que é a parte mais importante, que a história é maior e mais complexa, né? Você distingue a alegria e o prazer, como em outras ocasiões. A alegria é o que a gente tem na relação com as outras pessoas, compartilhando. E aí tem dois grupos, né? Os cobradores de impostos pecadores, Jesus come com eles, e o outro grupo está ali para reclamar disso, os fariseus, os doutores da lei, escribas, que querem criticar Jesus, mas não só, eles estão tentando desafiar e comprometer Jesus, né? Em outras passagens, parte importante de entender a leitura é perceber que eles querem dizer que Jesus está errado, que essa novidade dele não é correta. E, bem, então, aqui a gente tem uma parábola que, mais do que falar do filho que erra e volta, é a parábola para tentar explicar o porquê que esses filhos, que são filhos legítimos, os escribas, os fariseus, porque que eles não conseguem entender a boa nova, né? Então, se eu entendi bem, Jung, a parábola não é aqui exatamente uma crítica da lei,
porque ele se arrepende, ele estava morto, ele aceita voltar, mesmo que fosse sem dignidade, coisa que o pai não aceita, né? Mas ele aceitaria voltar como... Mas é uma crítica da lei que é seguida, cumprida como um fetiche, não pela sua finalidade de tornar a vida mais justa, mais prazerosa, a finalidade da vida do amor entre os irmãos. E por isso que leva, então, essa parte, desde aquela época até os dias de hoje, a se alegrar pela miséria dos outros, né? É. É isso, assim, é uma coisa que faz parte do mistério humano, do mal. Por que tantas pessoas querem se alegra com o sofrimento alheio? E como o sofrimento alheio não gera alegria na vida da pessoa, fica com ressentimento. Pensa que se alegra, mas não se alegra. As pessoas não são alegres, ficam com raiva, né. Então é um processo de destruição interna, destruem os outros e pensa que vai se melhorar, mas na verdade isso está destruindo a si próprio. Então, temos um desafio aqui de pensar qual que é a boa nova que essa passagem oferece para esses que não são capazes de se alegrar com a ressurreição de quem estava morto e volta à vida, né? Uhum. Isso aí. Júnior, obrigado. Boa semana para você e para quem Realmente. está nos acompanhando. Tchau, tchau. Até.